Como é que chama? Saco Cheio TV. Sacocheio.tv. Cara, todo mundo que tá na empresa hoje, inclusive de sócio, já foi discutido a saída. Entende? Sim. E não quer dizer que vai acontecer, entende? Mas eu lembro que, teve uma força-tarefa pra me manter naquele final de ano ali. Eu lembro disso. Pode ter tido. Que o episódio 4, pra quem não tá inteirado na timeline do negócio, o episódio 4 foi no final do ano. Sim. E aí o 5 foi no início do ano seguinte, 2018. 2017 Foi, né? Saiu Foi. Isso. o 4 e na virada do ano a Isso. gente voltou de férias e começou a montar o 5. Isso. Então entre o 4 e o 5 eu tava pra bailar. Tá. E aí ali que teve o esforço pra te manter. Bem possível. E houve uma força-tarefa pra me manter na empresa. E aí eu não sei exatamente como foi convencido que eu tinha feito, sim, as coisas e que eu fui peça fundamental. Talvez eu tenha me convencido que tu foi peça fundamental e aí por isso que eu não lembro. Entendi. Pode ter acontecido. A memória mais recente tapou a antiga. Exato, pode ser. Então foi essa a primeira história e tinha essa rivalidade silenciosa com o marketing. Tá. Que não sabia. Era silenciosa na época. Não, era só entre nós ali, só entre os editores mesmo. E aí depois teve o Teatro das Tesouras. Isso. Que aí o Teatro das Tesouras é muito interessante também, porque... Um momento muito pacífico, né? Foi um momento de turbulência violento na empresa naquela época, né? Mas eu lembro... O que eu lembro? Eu lembro que tava meio que sem projeto. Ninguém sabia exatamente o que ia fazer. Então cada um dava uma ideia e nada emplacava. Aí eu lembro que eu com o outro sócio pegamos esse projeto do Teatro das Tesouras e tocamos. Que seja justo, quem deu a ideia não é nem nós, nem vocês. Sim, foi a menina lá. Foi a Pietra. Não, ela pegou a ideia também. Ah, é? Quem deu a ideia foi numa imersão de verão que a gente fez numa casa lá, lembra? Quem deu a ideia foi o Guilherme Macalossi. Puta, eu escuto ele na Band até hoje. Por que não fazemos uma retrospectiva das eleições da Nova República? Claro que não, ele não deu a ideia do jeito que saiu, ele deu a ideia só da retrospectiva, né? Exatamente. Mas ficou aquela semente ali, a Pieta pegou, foi tocar adiante do projeto, aí foi com vocês. É verdade, teve uma imersão de verão numa casa, um sítio, né? Lá Isso aí. Num lugar quente pra caralho. Quente, com os mosquitos. Puta, eu lembro disso aí. Então nesse dia jogaram essa ideia, mas assim, não ficou nada decidido. Então, não, ficou só no ar, assim. A empresa nessa época tava sem projeto, pelo que eu lembro. Assim, tava meio que... Sim, tava entregando o Era Vargas, que foi o último episódio que vocês fizeram, lembra? Exato, Antes do teatro, né? Sim. E aí ela tava meio sem projeto. Tá sempre até hoje. É foda, né? Não sabe o que vai fazer semestre que vem. Lidar com criatividade é foda. Você tá sempre perdido, né? A ideia que parece boa hoje daqui a amanhã é uma merda. Exato, né? Aí eu lembro que tinha esse momento aí que tava meio sem ideias. Aí a gente pegou essa ideia de fazer uma retrospectiva de todas as eleições até 2014, né? Que era a eleição de 2018 que a gente ia fazer, né? E aí eu comecei a tocar junto com o outro sócio. E aí eu lembro que a primeira vez que a gente apresentou o piloto, a resposta não foi muito agradável. Não foi, ninguém gostou muito. Foi meio assim, não tá muito a ver com a linha que a gente segue. O medo era a linha muito diferente. Que a gente usou rap, hip hop, eletrônico. A gente usou uma linguagem completamente diferente. Bem diferente, de montagem, tudo, né? E eu lembro que o narrador também que a gente contratou, ninguém tinha gostado e ele tá até hoje lá. Até hoje, faz um monte de coisa pra gente. Exato. Deu certo, né? É que aí às vezes as pessoas não entendem o capitalista. O capitalista, ele tem uma opinião até dar errado. Ou certo, entendeu? Então eu me lembro eu fui um dos preocupados com o narrador. Porque qual era a minha tese? Cara, o Valerinho parece um personagem, esse cara parece um publicitário. O Valerinho tem a legitimidade. Eu achava isso. Mas deu muito certo o teatro com esse narrador. Sim. Mudei de ideia. Mas com esse desapego que funciona, entendeu? Sim. Mas o que aconteceu, que eu fiquei aí, que foi a gota d'água pra mim, pra eu armar uma revolução mesmo, foi que aí esse primeiro episódio, o piloto foi meio que rejeitado, assim. E aí a gente insistiu na ideia, a gente teve até uma reunião que a gente brigou pelo narrador. Sim. A gente brigou pela edição, eu e esse outro sócio, e aí, enfim, mantivemos o estilo. Aí a gente lançou. Quando lançou, viralizou. Bombou, assim. Sim, o hype foi muito bom. Foi muito bom. Aí lançamos o segundo, o terceiro, o quarto, foram 5 episódios. E verdade seja dita, fez muito view. Acho que foi um dos projetos. Depois teve... Agora mudou muito, né? Virou uma empresa mais complexa. Mas na época e durante muito tempo se tornou como o projeto que mais nos tirou da bolha.
no sentido de viralizar com outros públicos. Sim. Entretanto, todavia, não nos deu um bom dinheiro. Tu lembra da época? Não tinha produto, né? Pra vender. Não vendeu, cara. Não vendeu. Mas foi bom pra marca. Acredito que no longo prazo a gente tenha colhido o benefício disso aí. A exposição, né? Pelo menos isso. Exatamente. Né? Botou a marca na cabeça das pessoas. Então valeu super a pena, não é? Não foi sim, sim. É pra quem não sabe como é que funcionava, lançava um documentário de graça e produtos atrelados a esse documentário, né? Isso. Aí o cara comprava esses produtos que estavam atrelados. Então o documentário era uma divulgação. Era uma gambiarra enorme, né? Hoje tem um produto, pelo menos, pro cara comprar, ele assina os documentários, ele assina pra ver documentário. Que nem aqui no teu. Ah, sim, sim. Mas no início era brabo de você. Isso não tinha convencer o cara a assinar pra ver o documentário. Plataforma, sei lá. Hoje tem muitos, né? Então a gente fazia o documentário e vendia as entrevistas daquele documentário. Ou spin-offs do documentário, né? E o teatro saiu meio sem produto, né? E esse documentário não tinha nada atrelado, era só o documentário em si, né? Mas tentaram criar um negócio lá, né? Não era um puta produto, era um troço mesmo. Não, o que era? Era as entrevistas. Que tentaram vender. Tinha umas entrevistas no começo que vocês colocaram, lembra? Que não tava no documentário, mas era como se fosse antes da abertura. Ah, sim, aí vendia essa entrevista inteira, né? Tá. Aí o que eu lembro que aconteceu? O Danilo Gentili entrou em contato com o Brasil Paralelo. Isso. Que ele queria fazer alguma coisa junto, né? Isso. E eu fiquei só de olho, né? Porque eu lembro que mandaram no grupo o print do Danilo Gentili. E as carinhas espantadas, assim, caralho, o cara entrou em contato com a gente. Sim. E eu fiquei na minha, porque vamos ver se vai vir pra mim esse projeto. Tá. Tá, agora tá encaixando as coisas. Agora estamos encaixando as coisas. E aí eu fiquei frio. Eu fiquei frio, eu fiquei na minha, fiquei esperando. E as coisas. E aí, a primeira coisa que eu fiquei chateado na época era porque no início ninguém tinha gostado da ideia, e quando bombou, todo mundo pegou pra si. Falou, o projeto aqui do Brasil Paralelo, esse projeto é muito legal. Mas quando a gente apresentou o piloto, meio fora da linha. Mas quando bombou. Não, mas isso é verdade. Isso é verdade. Não tem nada pra tirar nem pôr, foi isso mesmo. Tá. Eu fico realmente na dúvida. O que eu deveria fazer, por exemplo? Eu era um cara que achava que era um pouco fora da linha o projeto. Sim, mas aí quando ele bombou. Ele não tinha nada de errado também, tá? Eu acho que tinha diferentes posições lá também. A minha posição era, cara, eu não achava que não estava legal. Eu achava que estava legal. Eu achava só que não era BP. Sim. Mas quando ele bombou, virou BP, entendeu? Ah, sim, claro. Mas eu fico pensando assim, por que não? Entende? O que eu faria de diferente? Sim. Mas o que aconteceu? Aí, eu lembro que começou a ter viagem pra São Paulo, reunião com o Gentili. Teve uma. E o que eu pensava? Cara, eles não fazem ideia de como é o projeto, de como ele saiu. Quem sabe sou eu. Como que eles estão indo conversar com o cara? Esse foi o meu primeiro pensamento. Tá. E depois começou a ter muito... entendi isso. Entendeu? Cara, você deve ter gerado... Puta, tinha toda a noia do comediante, então... Tinha mais essa noia do comediante também. De eu estar na época que eu queria ser comediante e o Danilo chegou lá e eu fiquei, meu Deus, é minha chance. Tinha essa noia também. Deu merda aí? Eu também. O que foi? É que o mesmo cara me ligou 2 vezes. Então deve ter acontecido alguma coisa. Não. CPI. Peraí. Nova CPI. CPI do teatro. Tá, beleza. E aí teve isso, então. E aí depois... Desculpa, cara, eu sou um CEO. E depois começou a ter reunião por Zoom. Por Zoom. Com o Gentili. E eu, numa sala, e eu sabia que tava rolando a reunião na outra sala. E o meu sentimento era, porra, entendi. Eu sei como eu fiz isso. Não, cara, eu tenho certeza que isso deve ter incomodado muito olhando assim. Com certeza. Foda, né? Porque acho que na época também a empresa era pequena ainda, como a gente nasceu fazendo os docs nós mesmos na mão, também se confundia tudo isso, né? Mas qual o ponto? Acho que, pra ser bem honesto, a lógica era, Danilo Gentili, um cara muito importante. Era isso. Vamos lá negociar. Sim. E a gente propôs um negócio bom pro Danilo, até no sentido de falar, não, a gente faz o documentário, banca tudo, aí não precisa. A gente não queria ter a vibe de tipo, queremos teu dinheiro, sabe? Que a gente pensou, acho que nada é pior quando chega um cara perto que tem alguma grana, alguma coisa, e fala assim, me dá o que tu tem, sabe? Então, não, já é legal pra gente fazer um projeto teu, né? Que tu pensou, vai participar e tal. Mas logo no primeiro negócio, a gente falou de ti. No sentido, não porque eu queria te dar os méritos, entendeu? Mas mais é que a narrativa de vida é diferente. É isso que às vezes o funcionário não se dá conta. Sim. Uma das coisas que eu queria garantir pra ele é que nós tínhamos uma equipe correta pra fazer isso.
Entende? Tipo, cara, a gente tem uma equipe lá. Nós temos um editor, o Arthur Petri. Entende, não é? Sim. E eu comentei com ele que tu era comediante pra gerar um rapport também. Não sei se ele registrou, sei lá, né? É engraçado que ele lembrava de mim. Depois que agora eu tô mais próximo, ele lembrava. Não foi uma puta conversa, mas foi um comentário meio que pra garantir uma equipe, entendeu? E a nossa preocupação, talvez, e aí acho que talvez... Não sei se eu faria diferente, sinceramente, tá? Acho que eu teria alinhado contigo se fosse hoje como experiência. Teria sentado pra explicar. Sim. Falar, cara, que legal esse projeto que tu participou, olha que tá nos trazendo. Fica tranquilo que esse projeto é teu, pô, tu vai ter a oportunidade de conhecer o Gentili. Sabe? Acho que eu teria alinhado melhor isso aí. Sim. Pra não ficar essa sensação tão chata, sabe? Sim. Eu lembro que começou a ter muita reunião sem... Não, já era pra avançar o projeto. Mas sem nada ser falado comigo. E aí eu fiquei... Pra mim foi... Não, sim, é verdade. Pra mim, como funcionário juntou já com a da última cruzada lá, eu já fiquei meio puto. E aí que vem um dos sócios estava saindo da empresa, brigado, e ele era mais próximo meu. E eu não sei se posso falar isso, mas a mutreta não vai fazer nada com o cara. Não. Então tá. Cara, a gente não se dá bem hoje, mas eu gosto, cara. Tá bem. Não tem um... tá louco. Então aí, esse cara foi sair da empresa, e ele era próximo meu, então a gente começou a conversar e começar a desabafar sobre, pô, isso tá errado, não tem reconhecimento. E aí a gente começou a criar uma estratégia de pegar esse projeto pra nós. Do Gentili. Não, mas eu imaginava... Cara, eu imaginei coisas até piores ao longo da vida. Não, foi esse o golpe. De pegar esse projeto especificamente. E começamos a dar ideia nos outros editores também. E meio que tava todo mundo a fim de fazer. E aí... Então, pra mim, o golpe tava pronto pra acontecer. Sim, entendi. O plano não era tão ruim. Tinha um plano de execução. Não. Porque o plano era muito ruim do jeito que chegava em mim. O plano era tipo assim, ele vai sair num dia importante aí com a galera. Eu pensava assim, caralho, mas a galera é só um custo. Tipo, eu gostava do time, entendeu? Eu pensava assim, o que esse idiota vai fazer sem uma marca, entendeu? Sim. Sem uma estrutura de lançamento, sem nada. Sim. E aí eu ficava até meio com vontade de te ligar e falar, cara, olha só, tu acha que eu tô falando isso como teu chefe, mas não faz isso. Vai te fuder, sabe? Mas a ideia era pegar esse projeto. Não, mas com o projeto fica... Agora fechou as pontas. Entendeu? Depois de anos, agora a gente entendeu o que tá acontecendo. Sim. Isso foi 2018, né? Isso, tinha um plano, então, tá. E era pegar esse projeto, e aí a gente deu ideia pra todo mundo, tava todo mundo dentro, e um dos caras que fingiu que tava dentro largou a informação pros chefes, e aí do nada, um dia de noite, eu recebi a mensagem do Valerim. Precisamos conversar amanhã. E eu, todo ingênuo, eu fui pra essa reunião com um caderninho e caneta, que eu achei que era um projeto novo, que eu não fazia ideia de que a informação tinha ido. Então eu tava todo bonitinho lá com o caderninho pra anotar o novo projeto. E aí só veio a frase, acho melhor a gente encerrar por aqui. Foi essa frase que rolou. E aí eu, tá bom, porque, uns negócios aí, não foi dito nada, né? Levantei, tava indo embora. Aí tem a fatídica frase de um dos sócios que ele falou, qualquer coisa que precisar, é só contar com a gente. Aí eu, como um jovem revoltado, falei, que eu vou precisar de vocês, cara. E fechei a porta e fui embora. Então, agora tá as duas versões dadas aqui. Caralho, cara. Porra, eu fiquei muito puto. Porque a minha sensação era que, o cara tava mentindo, olhando no meu olho e tal, não sei o que, etc. Mas... Qual sempre foi minha paranoia, cara? Que dá pra conversar sobre as coisas, entendeu? Só que onde é que a relação estraga? Quando todo mundo acha que o outro cara não tá falando a real. Tem que fazer daí. Aí é ponto sem volta, sabe? Você senta aqui e fala, cara, olha só, eu não quero pegar a câmera. Aí tu pensa assim, ele quer pegar a câmera. E aí tu me fala assim, não, beleza. Assim, ele ali, ó, tá concordando comigo, mas na real... Aí fica loucura, sabe? Começa a bolar uma história, né? Fica loucura. E esse negócio de bolar história, cara, as pessoas... Eu já fiz muito isso na minha vida, tá? Com os outros, então... Beleza. Mas tu enjoa, cara, de tanto que as pessoas inventam uma história. Porra! Caralho! Cara, isso ainda era uma narrativa que todo mundo convivia muito próximo, etc, sabe? Mas hoje em dia, nas coisas que acontecem, às vezes eu vejo os outros caras. Até me deu um tipo de crença que eu tomo cuidado quando acontece alguma coisa com alguém que sai todo mundo falando. Sim. Eu olho e falo, cara, cuidado, sei lá. Sabe como é que é? Porque eu vejo as histórias que rola, cara, e às vezes cria umas histórias.
ou de nós, ou de algum funcionário, a gente sabe que não é assim, entre a galera, né? Sim. Aham. Ou do chefe dos caras, tipo, subchefe, assim, né? Tem um diretor, alguma coisa assim, cria a história do cara. E a gente olha de cima e fala assim, cara, estão inventando quase tudo. É loucura. E agora que vocês têm 200 funcionários, né? Uhum. Essa época que eu relatei agora, pra quem tá ouvindo, tinha 20 funcionários. É menos até. Menos, né? 20 conosco já. Então era 15, Uns 16. 16, sei lá. Com esses números de funcionários já rolava É. várias coisas. Rolou esse tipo de história. Eu não sei entre os outros, eu acho que naquela época eu acho que Mas a empresa hoje fica mais profissional também, né? Fica mais preparada pra... mas eu acho que também a quantidade de histórias que tem o potencial de surgir são bem maiores quando você tem 2 andares num prédio. Sim, eu parto do pressuposto que tá sempre rolando. É foda, né? Mas tem que trabalhar a cultura e tem que, toda vez que tu pode... O que acontece? Toda vez que tu pode... Não vai resolver, mas vai melhorar. Toda vez que tu pode dar o exemplo na decisão, é melhor que tu acerte. Não a decisão, mas o exemplo daquilo que tu fala que tem que fazer, sabe? Você fala, vamos dar liberdade pra todo mundo. Aí o cara pede pra fazer um negócio, tu nem pensar, sabe? Sim, puta, é foda, cara. Lidar com o ser humano é difícil. E nunca vai estar todo mundo satisfeito. E tem uma premissa, cara, que é fogo, que é... Também, tu pode ir embora, né? Nós não vamos ficar puto. Cara, eu não estou feliz. E até acho que não precisa sair se demitindo. Eu acho que tu que eu digo, não tu na época, né? Qualquer cara, assim, nessa situação, ele pode olhar e falar assim, cara, olha só, eu penso assim, assim, assim. E me parece que seria justo assim, assim, assim. Faz sentido isso pra ti, cara? Tem que ter muita maturidade pra chegar nesse nível. Eu também não tinha. Porque o ser humano ele tem muito medo de conversar e falar a real do que tá sentindo. Porque você nunca sabe como o outro ser humano vai interpretar. Então tá todo mundo com medo. Aí com medo você começa a bolar uma história. Isso. E o cara te encaixa nessas histórias, meu. Isso que é foda, entendeu? Porque ele acha que, tu, por exemplo, tu bota assim, ó, eu sou um editor de vídeo, tá? E ele começa a ver o mundo como um editor de vídeo. E daqui a pouco, na cabeça dele, ele tá achando que eu também tô competindo com ele em edição de vídeo. Só que eu quero, sei lá, comer um sorvete depois do escritório, sabe? Uhum. E aí, ele não entende que são 2 objetivos diferentes e que tu não tá querendo competir por aquele troço. Uhum. Só que ele vai te botar naquela história. Sim, todo mundo encaixa os outros na sua história pessoal, né? As pessoas viram personagens de uma história isso. que você criou. Não tem como não encaixar o outro na tua história, né? Tu vai fazer isso. Mas o personagem é foda. Exato. Não, esse é um dos maiores problemas. E às vezes falam pra mim assim, o fulano é muito mal, maquiavélico, e conta toda uma história, né? Às vezes eu fico pensando, cara, será que o cara não é só um maluco atrapalhado? Será que ele é mal mesmo? Será que ele planejou a maldade? Sabe, ele olhou e falou assim, ó... Como ferrar com eles. Farei isso. Ou será que ele é só um cara que se deixou levar ali, falou mal numa hora, sabe? Na outra... As pessoas são mais normais, cara. Sei lá, elas mudam de ideia também, sabe? Elas fazem um negócio de tarde e de noite se cobram em casa porque fizeram. Sim, E a gente acha que não, assim, acha que é um plano sempre que tá dando certo dentro de uma mega narrativa de roteiro, sabe? Sim. Mas eu acho que essa foi uma coisa que eu aprendi no passado, dessas histórias que as pessoas contam pra si mesmas e encaixam os outros num personagem específico. Eu saquei isso no passado, com uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Eu ainda não estava muito claro na minha cabeça que o ser humano funcionava assim. É uma coisa que é difícil de entender mesmo. Naquela época também, imagina. Vocês tinham criado a empresa muito imaturo, do nada, bombou meio que do nada. Fora do controle, assim, o nível de repercussão que deu. Aí do nada vocês tinham uma equipe. E vocês eram uns moleque ainda, né? Sim, 24 anos. E quem entrou na equipe também era moleque, né? Era eu mais a turma que chegou lá. Sim. Então era tudo uma bagunça. Era tudo... Quase que ninguém tinha trabalhado em empresa. Não, eu tinha só trabalhado em jornalismo. Mas trabalhado sério, sabe? Tipo... aquele bate-ponto, 9 às 17. Uma rotina e tal. Era todo mundo inexperiente, né? Então imagina, você pega esse terreno fértil pra todo mundo mas gerar coisas. Vai aprendendo, né? Acho que... E eu também sei que o meu temperamento não é o melhor de todos. Ainda mais naquela época que eu tava mais... que eu tava mais inconsciente ainda, né? Naquela época eu acho que eu não tava acordado. Tu interpreta assim? Eu pegava um pensamento e ia nele, né? Cara, eu vi teu podcast faz um tempo aí, um episódio lá que surgiu, eu assisti. E me deu uma sensação de mais acordado. Não foi essa palavra que me surgiu, mas eu olhando assim, falei, eu falei mais maduro na minha cabeça, assim. Mas eu olhei e falei, pô, não, cara, tá bem, assim. Eu fui aprendendo isso com o tempo, mas mesmo assim, depois que eu saí de lá, eu não fiquei muito apegado à história, assim.
Entendeu? Passa, né? Não, e tem gente que leva a história até o fim da vida, né? Tem gente que leva seus traumas, suas histórias, seus inimigos até o fim, né? Tanto que depois do dia que eu fui demitido, eu saí lá do escritório e sentei naquele burrito que tinha ali perto. Lembra que tinha um burrito ali perto? Isso, exatamente. Sentei ali num degrau, peguei um burrito e fiquei matutando sobre a vida. E foi nessa sentada que eu decidi criar o Saco Cheio TV. Sério? É loucura, né? Ai, cara. E muito pelo que eu tinha visto vocês fazendo de conteúdo exclusivo, assinatura recorrente. Sempre aprende. Eu vi isso e pensei, cara, tem algum caminho aqui pra rolar. Então, assim, eu não saí muito apegado à história em si. Eu saí mais pensando pra frente, assim. Mas isso foi talvez o motivo de tu conseguir fazer outras coisas, né? E a história eu jogo no podcast porque é o lugar mais neutro pra jogar. Então, quando eu fiz aquela narrativa lá daquela história, era tipo, o lugar onde eu posso jogar esse tipo de coisa. Mas na minha cabeça mesmo eu já tava... Sim, dane-se. Tava assim, tá, beleza, eu vou fazer minha empresa agora e vou tocar em frente, assim. Mas foi o melhor até. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade.